que este grão de arroz represente 10.000 pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é como 100.000 pessoas se pareceriam. Isto é como 45 milhões de pessoas se pareceriam. O mesmo número de pessoas vivas hoje que nunca ouviram o Evangelho no país do Iraque. E isto é como 3 bilhões de pessoas se pareceriam. O mesmo número de pessoas vivas hoje que nunca ouviram o Evangelho em todo o mundo. 3 bilhões e 300 milhões, para ser exato. Então, quem são essas pessoas? Por que elas não ouviram o Evangelho? E para onde vão se viver em suas vidas inteiras sem nunca ouvir as boas novas de Jesus? Dê uma olhada neste mapa. Cada um desses pontos representa de 100.000 pessoas a mais de 10 milhões. Agora, observe estes pontos vermelhos. Cada ponto vermelho é um grupo de pessoas não alcançado pelo Evangelho. Não alcançado. Não significa apenas que elas nunca ouviram o Evangelho antes. Significa que não apenas nunca ouviram o Evangelho, mas também não tem ninguém para lhes contar. Essas pessoas vão nascer, viver suas vidas inteiras e morrer sem nunca conhecer um cristão, visitar uma igreja, ler uma Bíblia ou ouvir um sermão. E são esses pontos vermelhos que, combinados, representam mais de 3 bilhões de pessoas. Agora, você pode estar se perguntando por que a maioria dos pontos vermelhos parece estar concentrada em uma área do mundo. Há uma razão muito infeliz para isso. Desde que Jesus deu o comando para pregar o Evangelho até os confins da terra, missionários têm dado suas vidas para obedecer a esse comando em todo o mundo. Se você é um cristão assistindo a este vídeo agora, é porque um missionário, em algum momento, veio ao seu país, aprendeu a língua e plantou igrejas lá. Então, por que não esses países? Todos os lugares fáceis para compartilhar o Evangelho já foram tomados. Agora, os que restam são muito resistentes ao Evangelho, seja por governos que o tornam ilegal, famílias que cometem assassinatos de honra ou grupos terroristas que causam caos. Os cristãos que vivem nesses países têm um caminho difícil pela frente se escolherem ser vocais sobre sua fé. Eu pessoalmente acredito que a melhor maneira de alcançar esses grupos não alcançados é apoiando a igreja perseguida nesses países com os recursos de que precisam. Agora que sabemos quem são essas pessoas, o que acontece se um cristão não as alcançar com o Evangelho? Elas vão para o inferno. Isso não parece muito justo. Há 3 verdades bíblicas que, quando colocadas juntas, nos dão uma resposta completa a esta importante pergunta. Verdade número 1. Por que as pessoas vão para o inferno? Imagine 3 irmãos que cometem um crime hediondo contra seu rei e são condenados à morte. Mas o rei é misericordioso e decreta que, se qualquer um dos irmãos se humilhar e pedir seu perdão antes do fim da semana, ele poupará sua vida. O primeiro irmão ouviu o decreto e imediatamente pediu o perdão do rei, e foi poupado. O segundo irmão ouviu o decreto, mas estava cheio de orgulho, e não recebeu misericórdia. O terceiro irmão nunca ouviu o decreto. Então ele também nunca pediu perdão antes do fim da semana e, portanto, também não recebeu misericórdia. Aqui está a pergunta. O rei foi injusto por não mostrar misericórdia ao terceiro irmão? Claro que não. Mesmo que o terceiro irmão nunca tenha ouvido o decreto, ele ainda cometeu um crime horrível, merecedor de justiça. Ele nunca mereceu ser perdoado em primeiro lugar. Esta não é uma analogia perfeita, mas aqui está o ponto. De acordo com a Bíblia, somos julgados por nosso pecado, não por termos ouvido ou não o Evangelho. O Evangelho nos é dado apenas pela graça de Deus, e graça significa receber o que não merecemos. Porque todos pecaram contra Deus. Nosso caminho padrão termina no inferno. A Bíblia diz que é apenas pelo nome de Jesus que somos salvos. Então, você está dizendo que todas essas 3 bilhões de pessoas que estão vivendo sem o Evangelho vão queimar no inferno porque nunca tiveram o luxo de crescer em um país cristianizado como você e eu? Bem, essa não é exatamente a imagem completa. Verdade número 2. Alguns de vocês já podem ter digitado este versículo nos comentários, então vamos olhar juntos. Esta passagem, em Romanos, está falando sobre pessoas que nunca ouviram o Evangelho.
Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, sendo percebidos pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Romanos 1, 19 e 20. Deus está dizendo aqui que ele pode ser conhecido até pelo homem com um osso no nariz vivendo no meio da selva, que nunca pegou uma Bíblia antes. Ele até diz mais adiante, no próximo capítulo, que toda pessoa na terra tem consciência da lei moral de Deus, que ele escreveu em seus corações. Mesmo aqueles que nunca foram à escola dominical têm um senso básico de certo e errado. Mas há um problema. A Bíblia também diz que a maioria das pessoas suprime a verdade e rejeita a Deus. A maioria ignora o que instintivamente sabe sobre Deus e, portanto, é julgada com base nessa rejeição. Mas e aqueles que não suprimem a verdade? E a pessoa que nunca ouviu o Evangelho, mas está buscando ativamente a Deus com base no que ele revelou a ela, apesar de viver em um desses países não alcançados, essa pessoa vai para o céu. Mesmo que a Bíblia diga que é apenas pelo nome de Jesus que somos salvos. Verdade número 3. Eu realmente conheci alguém que se encaixava exatamente nessa descrição. Quando não estou fazendo vídeos no YouTube, lidero o Ministério de Missões em minha igreja local. Tive a oportunidade de visitar alguns dos países menos alcançados do mundo, incluindo o Iraque. Foi lá que conheci meu amigo, que vamos chamar de Abi. A Abi foi criado em uma família muçulmana e não sabia nada sobre o Jesus cristão ou o Evangelho. Ele tentou ser um bom muçulmano, mas sabia em seu coração que havia mais sobre Deus e a vida do que lhe ensinaram. Aos 17 anos, ele se sentia perdido e deprimido. Até que um dia teve um sonho. Em seu sonho, ele estava sentado no chão, no canto de um quarto vazio, quando de repente ouviu uma voz dizer: "Olhe para cima." Ele olhou e viu um homem vestido de branco, com olhos como fogo. Esse homem o levantou e o abraçou. Logo antes de ele acordar, Abi sentiu que esse sonho era de Deus, mas não tinha ideia do que significava. Até que naquela semana, ele, por acaso, encontrou um homem que o convidou para uma reunião secreta de cristãos na cidade. Quando Abi chegou ao encontro, disse que, ao ouvir os cristãos cantando louvores a seu Deus, sentiu como se eletricidade percorresse seu corpo. Depois, o missionário americano que liderava a reunião compartilhou o Evangelho com Abi. De repente, o sonho fez sentido. O homem no sonho era Jesus, e Deus estava lhe dizendo que ele era o caminho para a salvação. Abi recebeu a Cristo e foi batizado pouco depois. Sua família, ao saber de sua conversão, queimou todos os seus pertences e o repudiou completamente. Mas isso nunca o impediu de espalhar o Evangelho a qualquer um que quisesse ouvir. Este é um exemplo perfeito do que a Bíblia diz em Atos 17. Acredito que esta passagem é a chave para responder à pergunta sobre aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Ouça com atenção. De um só sangue fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 a 27. Nesta passagem, Paulo estava falando com os adoradores de ídolos pagãos de Atenas, na Grécia. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus ou do Evangelho. Paulo está dizendo que por causa da presciência de Deus e de sua graça, Deus permite que as pessoas nasçam em um local onde terão a maior probabilidade de buscá-lo. Mesmo que Abi tenha nascido em um país sem Cristo, Deus sabia que este era o melhor lugar para Abi encontrá-lo, porque Deus se revelou em parte a cada ser humano. Toda pessoa tem a oportunidade de responder ao que foi revelado a ela. No caso de Abi, ele sabia em seu coração que o Islã era falso e que havia mais a ser descoberto sobre Deus. Isso não significa que alguém será salvo sem invocar o nome de Jesus Cristo.
A Bíblia é muito clara de que este é o único nome pelo qual somos salvos. O que significa é que, quando alguém começa a buscar e tatear por Deus, como diz o livro de Atos, Deus colocará no coração de cristãos a missão de se tornarem missionários para aqueles lugares específicos e levar o evangelho a essa pessoa. Exatamente como ele fez com o meu amigo Ab. Mas, e se um cristão decidir não se tornar um missionário para aquele lugar ao qual Deus o está chamando? Bem, é como Mardoqueu disse a Ester: se você escolher não fazer nada, a ajuda virá de outro lugar. Mas, e se você foi chamado para um tempo como este? Se esse é você, e você sente que Deus está te chamando para se tornar um missionário para os não alcançados, deixe-me saber nos comentários comentando "Deus me chamou". Mas espere um segundo. E os santos do Antigo Testamento, como Abraão e Moisés, que nunca ouviram falar de Jesus porque ele ainda não havia vindo? Para descobrir para onde eles foram depois que morreram, confira este vídeo aqui.